O Japão é um país que parece incrível, é o centro da cultura pop, do anime, da tecnologia, e eu conheço várias pessoas que tiveram excelentes experiências lá. Eu amo esse país, mas de um tempo pra cá, apareceram várias pessoas na internet mostrando que tiveram péssimas experiências no país, e uma dessas foi o Nômade Raiz, o nosso André do Coconut. Inclusive escapou de um incêndio lá. Mas será que o Japão é um país que vive apenas de aparências? Será que ele não é como a mídia mostra? E na verdade é um país ruim pra muita gente? Hoje, finalmente, nós vamos falar sobre isso. Nesse vídeo, eu vou te explicar o porquê que o Japão não é um país para todo mundo, porquê que você pode amar ou odiar completamente o Japão, e eu vou te mostrar lados dessa história que ninguém fala. Então esse vídeo aqui vai servir como um bom guia para você que gosta do país e não quer se frustrar completamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, tá, cara? Que a maior parte das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos no canal. E eu agradeço demais sua ajuda no nosso trabalho. E bora pro vídeo. Quando a gente pensa no Japão, é muito fácil você imaginar cenas de animes, ruas iluminadas por letreiros coloridos, trens que são muito pontuais e uma mistura perfeita entre tradição e tecnologia. Essa daqui é a imagem que a mídia vende. E ela é real em parte, tá? Não é tudo mentira. O Japão realmente tem templos muito impressionantes, mas também tem bairros muito futuristas, e ainda consegue manter uma cultura muito rica. Só que morar por aqui é muito diferente do que passar alguns dias como turista. E isso daqui pode ser até pior se você for um certo tipo de turista. Na vida real, o Japão tem um lado muito mais silencioso, burocrático e muito cheio de regras, digamos assim. Existem formulários para quase tudo, e tem muitos serviços que ainda dependem de papel, de carimbo, que é o hanko, e até mesmo atendimento presencial. A tecnologia está por toda parte no país, mas nem sempre no dia a dia das pessoas comuns. Um exemplo curioso é que ainda é comum você pagar contas no caixa do mercado ou até mesmo enviar documentos por fax. E até onde eu me lembro, o Japão deve ser o único país do mundo que ainda utiliza fax. O comportamento das pessoas também é muito diferente do que a gente está acostumado. As ruas são silenciosas, até mesmo em grandes cidades. Não é muito comum você falar com pessoas na rua o tempo inteiro, e falar alto em público é visto como uma falta de educação. Tem um viado me olhando. Dentro dos trens, a regra também é quase absoluta. Não fazer barulho, nem mesmo ao telefone. E você quebrar essas regras, que não são lei, mas são regras, vai fazer você ser muito reprovado. Um outro ponto que pode encher a cabeça das pessoas é a hierarquia. Existe um sistema de respeito que é baseado na idade, no tempo de experiência e no status da pessoa. Isso significa que expressar suas opiniões livremente pode não ser uma coisa muito bem vista, tá? No trabalho, por exemplo, existe aquela expectativa, sabe? As pessoas ficam te empurrando para você participar de encontros com colegas, que geralmente eles vão para beber. Eles esperam que você sirva bebidas para pessoas mais velhas ou de posição mais alta e evite sair antes do seu chefe, mesmo que o seu horário de trabalho já tenha acabado. Existem até formas diferentes de se inclinar para cumprimentar, dependendo da situação, e usar um gesto errado pode parecer desrespeitoso. Então são muitas coisas que eu particularmente acho um pouco chatas e desnecessárias, mas estão enraizadas na cabeça das pessoas no Japão. Eles levam muito a sério esse negócio de hierarquia. E tudo isso pode ser um problema muito grande para quem vem de fora. Quem vem com a expectativa de viver num cenário de anime ou num parque temático cultural pode se frustrar ao descobrir que o Japão é um país como qualquer outro. E isso daqui pode estragar o sonho de muita gente, porque não é só que o Japão é um país como qualquer outro. Ele é mais engessado do que a maioria dos países. Viver no Japão pode ser uma experiência incrível, mas também é um teste constante de adaptação. Existem desafios no dia a dia que não aparecem em vídeos de turismo ou em séries na Netflix, e muitos desses desafios só ficam claros depois que você já tá no dia a dia japonês. Trabalho exaustivo. O conceito de karoshi, ou falecimento por excesso de trabalho, mostra como as pessoas levam o trabalho ao extremo no Japão. A cultura profissional valoriza muito o esforço, disciplina, perfeição, e isso tudo tem um custo muito alto. E eles esperam que você também faça isso. Fazer Zangyo, ou hora extra, não é uma exceção, é quase esperado pelas pessoas. Muitos funcionários nem recebem pagamentos por todo o tempo extra que ficam na empresa.
E se você cometer erros, mesmo que pequenos, geralmente eles são levados muito a sério. Até mesmo na questão das férias do trabalho, tem muita gente que não utiliza todos os dias de férias para não sobrecarregar os colegas. Então as pessoas acabam esperando que você faça isso também. Existem casos de funcionários que voltaram a trabalhar no dia seguinte depois do casamento, ou até mesmo depois de um funeral da família, porque o trabalho não pode esperar. E tem muita gente assim no Japão, tá? Isso não é uma coisa isolada. E por falar em isolado, o Japão tem um problema muito sério com isolamento social. O Japão é um dos países mais seguros do mundo, mas a segurança não é sinônimo de pessoas mais próximas. Criar laços profundos com japoneses leva bastante tempo, muito mais do que em países ocidentais. A maioria das interações entre pessoas começa de uma forma bem formal e para chegar em conversas mais pessoais isso pode levar meses, dependendo da pessoa. E muitos estrangeiros acabam convivendo apenas com outros estrangeiros, criando uma bolha que limita muito a imersão na cultura. Então é por isso que você vai conhecer muitas pessoas que vivem 10, 15 anos no Japão e que não falam japonês e não convivem com japoneses. Só no trabalho às vezes, mas eles vivem entre pessoas do mesmo país. Isso é uma coisa bem curiosa. Também tem um problema de custo de vida. As cidades grandes do Japão, como Tóquio ou Osaka, têm aluguéis muito altos e imóveis bem pequenos. E isso daqui não é um exagero. Em áreas centrais, não é raro você morar em espaços de 15, 20 metros quadrados, onde a cama, a cozinha e o seu escritório estão praticamente no mesmo quarto. É um bloco quadrado que tem tudo isso dentro. Além disso, muitas construções não têm um aquecimento nem uma vedação eficiente, o que significa que você vai virar um picolé no inverno e vai cozinhar no verão dentro de casa. E se não bastasse tudo isso, ainda tem muita burocracia para se mudar. Alugar um imóvel exige depósitos, muitas taxas, como o shikikin, que é uma espécie de calção, e o urekin, que é um dinheiro de agradecimento, que juntos podem somar de 4 a 6 meses de aluguel antes mesmo de se mudar. E uma curiosidade, alguns apartamentos recusam inquilinos estrangeiros, mesmo com renda e documentação em ordem. Tem gente que não gosta muito de estrangeiro, tá? Vamos deixar isso bem claro. Clima e desastres naturais. O Japão é um país muito lindo em todas as estações, mas o clima e os riscos naturais são um desafio constante. Não dá pra fingir outra coisa sobre isso. As temperaturas são muito altas com umidade intensa no verão, que deixam aquela sensação térmica sufocante, então ter um ar-condicionado é essencial, só que aumenta muito a conta de luz. Terremotos também ocorrem com frequência, e embora a maioria seja de baixa intensidade, é necessário que você esteja preparado para algumas emergências. E também tem os tufões, né? Entre junho e outubro, tempestades com ventos fortíssimos podem interromper transporte, cancelar voos e até mesmo causar algumas inundações. Então essa rotina no Japão, com uma natureza tão complicada, exige um planejamento da sua parte e pelo menos um conhecimento básico de segurança. Também tem a questão da discriminação, que é um pouco sutil. O Japão, sem dúvida, é um país seguro, como eu falei, é um país muito educado, tem pessoas muito legais, mas isso não significa que não exista discriminação. O estrangeiro, ou gaijin, é visto como alguém de fora, e essa barreira pode durar para sempre em alguns casos. Então você pode ser recusado em estabelecimentos, tem alguns bares, restaurantes e imóveis que têm placas e avisos de apenas japoneses, não aceitamos gaijins. Muita gente pode te tratar de forma diferente. E também tem a questão dos estereótipos, que eu acho que é o mais de boa. As pessoas podem presumir a sua profissão, hábitos ou até mesmo personalidade só com base na sua aparência ou no seu país de origem. Essa discriminação raramente é agressiva, não é como o que acontece na Europa, por exemplo. Mas a constância disso pode ser problemática para você. Idioma. Bom, e esse daqui é um dos motivos que fazem a maioria das pessoas passarem por quase todas essas situações. Não saber falar japonês. Muita gente chega ao Japão pensando que só o inglês vai ser suficiente. Só que a realidade no país é outra. O inglês do Japão é muito limitado. Mesmo em Tóquio, muitos serviços básicos não têm atendimento em inglês. Formulários, contratos, avisos de emergência estão quase sempre em japonês. Existem casos de estrangeiros que receberam multas só porque não conseguiram ler avisos oficiais. Então, sem pelo menos um nível intermediário de japonês, coisas simples como ir ao médico, abrir uma conta bancária ou até pedir comida pode se tornar uma grande dor de cabeça, tá? Então assim, é importante você estar pronto e preparado
para entender a diferença entre visitar e viver no Japão. Visitar o Japão como um turista é como passar férias em um mundo organizado, bonito, cheio de novidades. E existem bairros onde você vai conhecer muitos turistas, muitos japoneses se divertindo também, mas na maior parte do país as pessoas só estão vivendo as suas vidas. Modelos de turistas, elas não querem pessoas tirando foto e gravando vídeos delas o tempo inteiro. Elas só estão vivendo a sua rotina normal. Então elas não vão estar nesse clima de diversão o tempo inteiro. Isso pode ser bem complicado. O que era encantador na viagem para muita gente, como a pontualidade extrema ou o silêncio das pessoas, pode acabar sendo bem frustrante quando se torna uma obrigação diária. A burocracia, o custo de vida, as dificuldades de comunicação e as normas sociais são detalhes que passam despercebidos para quem fica apenas algumas semanas. Mas ainda assim, quem fica algumas semanas e vai para mais de um lugar e sai da grande Tóquio, acaba descobrindo que o país não é toda aquela euforia e diversão que parece nos primeiros dias. E isso é normal, isso é assim em todos os países, tá? Muitos estrangeiros se decepcionam porque eles entram no Japão esperando algo que eles encontraram em outros países, ou até mesmo com uma imagem baseada na mídia, no turismo, na cultura pop, mas não estavam preparados para lidar com a parte normal e imperfeita do país. E eu acho que o ponto mais crucial de todos é que essas pessoas não falavam japonês. Então, para um povo que é tão fechado quanto os japoneses em relação a isso, um estrangeiro chegar no seu país e não conseguir se comunicar com você, não nem se importar em aprender um pouco de japonês, pode acabar fechando cada vez mais a relação entre eles. Isso pode piorar cada vez mais a situação. Então, se você gosta do Japão, aprenda japonês, tá? Aprenda um pouco de japonês, aprenda um pouco sobre a cultura também. Isso vai fazer com que as pessoas sejam infinitamente mais receptivas com você. Isso daqui é tipo um requisito básico para você se dar bem no Japão. E se você tem interesse em aprender japonês, e se você gosta de cultura pop do Japão, de animes, de tokusatsus e tudo mais, tá na hora de você conhecer o nosso treinamento Aprenda Japonês com Animes. Nesse treinamento, o professor Rodrigo, que é um parceiro aqui do canal, que já foi meu professor de japonês, inclusive, e é uma pessoa que já visitou o Japão várias vezes, conhece muito da cultura, e mostrou na prática que é melhor você visitar o Japão sabendo japonês. Nesse treinamento, ele vai te ensinar a como aprender japonês utilizando as coisas que você gosta, como animes, doramas, tokusatsus, filmes japoneses em geral. Então, se você tem interesse nesse tipo de cultura, se você gosta desse conteúdo, escaneia esse QR Code aqui ou clica no primeiro link da descrição e vem conhecer esse baita treinamento que pode melhorar muito a sua experiência quando você for ao Japão. E pode até mesmo abrir portas novas para sua vida ainda no Brasil. Tem muitas empresas que precisam de pessoas que falam japonês, tem muitas pessoas da comunidade japonesa aqui no Brasil. De repente você consegue fazer mais amigos japoneses. Então escaneia esse QR Code aqui, clica no link da descrição e vem conhecer nosso treinamento. Mas bom, esse daqui foi o vídeo de hoje. Essa era uma discussão que eu queria ter com vocês há algum tempo. Eu acho o Japão um país incrível, mas ele é um país complexo, ele não é um país simples como os outros. Eu acho que nenhum país da Ásia, na verdade, é simples como a maioria dos países ocidentais. Eles são bem mais complexos do que eles. É difícil pra gente entender esses países, mas eles têm os seus motivos, tá? Então se você também gosta, comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. E a gente vai continuar comentando aí, conversando aí nos comentários, tá? Muito obrigado por assistir até aqui. Eu vejo vocês em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela. Até mais.